Bom, vamos dar início, então. Muito boa noite. Eu espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre nutrição materno-infantil, né? Então, teremos sempre conteúdo sobre tentantes, gestantes, bebês e crianças. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito comum quando a gente está falando de puerpério. Então, quem atende esse público vai se beneficiar muito, e quem atende gestantes também, porque geralmente a gente fala sobre cólica do latente na última consulta com a nossa paciente gestante, tá? Geralmente é uma consulta onde a gente já antecipa algumas coisas que podem acontecer, para que ela não precise ter que tomar decisões no olho do furacão, né? Que é quando as coisas já estão acontecendo e fica muito mais difícil para essa mulher, né, que está ali em privação de sono, para esse pai que também está em privação de sono, de tomar decisões às vezes mais assertivas, mais racionais. Então, geralmente, a minha orientação enquanto nutricionista que atende esse público é que esse assunto de cólica do latente seja tratado sempre ali na última consulta antes do parto, que no meu caso é geralmente ali com 34 semanas, é quando eu faço a última consulta com a minha paciente antes do parto, tá? Bom, vamos lá então. Vou fazer uma apresentaçãozinha breve sobre mim. Para quem não me conhece, então, meu nome é Tailane, eu sou nutricionista materno-infantil, né? Sou especialista em nutrição pediátrica e escolar, sou educadora parental, tenho formação em terapia alimentar. Além disso, também sou consultora de sono infantil e sócia da formação avançada materno-infantil, que é nada mais é do que uma escola de nutricionistas que trabalham com esse público, né? Uma escola para nutricionistas que trabalham com esse público. Então, lá a gente traz conteúdos, né? Aulas sobre gestantes, sobre tentantes. Tá para sair do forno uma aula, um curso incrível sobre introdução alimentar. E, além disso, a gente também ajuda os nutricionistas, né, a se posicionarem melhor nas redes sociais e também a estruturarem melhor o atendimento, estruturarem melhor os seus materiais de atendimento. Então, é uma formação super completa, pessoas que atendem gestantes, que atendem tentantes e que atendem o público infantil não podem deixar de conhecer. Bom, então vamos lá. Vamos começar, então, falando sobre as principais causas da cólica do latente, né? A gente sabe que quando a gente está falando de cólica do latente, a gente está falando muito principalmente de uma imaturidade gastrointestinal, né? A gente está falando ali de um organismo, de um sistema gastrointestinal, de um bebezinho pequeno que está ali em desenvolvimento, né? Então, enquanto esse bebê vai mamando, vai aumentando ali a demanda de leite, inclusive, esse sistema, né, vai amadurecendo junto com o tempo. Então, a principal, a mais comum causa de cólica do latente é realmente essa imaturidade gastrointestinal. Então, existe ali um sistema gastrointestinal ainda em desenvolvimento, enquanto as coisas já estão acontecendo, né? Então, é normal que exista essa dor, esse desconforto. Mas o que muitas pessoas não sabem é que também existem outras situações, outros motivos que também possam estar relacionados ali como causa de cólica do latente e também podendo intensificar, né, essa dor, esse incômodo também, né, em paralelo a essa imaturidade gastrointestinal, que são os seguintes: depressão pós-parto, estresse materno e paterno. E aí, gente, é muito importante a gente bater nessa tecla, porque a gente subestima coisas que estão muito presentes nessa fase, né? Que pai, que mãe que não fique estressado, né, ali em privação de sono, ainda se entendendo na rotina com a criança, ainda aprendendo a interpretar os choros da criança. Então, isso é muito comum, né? Então, olha a importância de a gente olhar para o estado de saúde mental do pai e da mãe, porque isso também reverbera na cólica do latente, né? Exposição à fumaça de tabaco, temperamento individual do bebê, capacidade de processar estímulos sensoriais. Então, a gente pode estar falando aqui também do seguinte: alguns bebês vão sentir, tem um limiar de dor diferente, então alguns bebês vão sentir uma dor mais intensa, outros vão sentir menos intensa, né? E às vezes o estímulo ali seria o mesmo,
mas existe uma capacidade de processar esses estímulos diferente. Então, isso também precisa ser levado em consideração, tá? Então, o que a gente consegue perceber? E aí, quando a gente está falando... e aí, aqui, essa frase que eu vou dizer não é somente sobre cólica do latente, gente, mas sobre dor no geral, né? A dor, ela é multifatorial. Então, a dor, ela vai envolver aspectos biológicos, aspectos psicológicos, aspectos sociais, aspectos individuais. Então, a dor, ela é multifatorial. Não dá para a gente olhar só para um lugar, né? É lógico, sim, a gente vai dar sempre um olhar mais atento para essa questão da imaturidade gastrointestinal, porque sim, ela existe, mas a gente não pode esquecer desses outros fatores aqui, porque muitas vezes olhar para esses outros fatores aqui vão fazer com que essa dor não seja tão intensa, com que a gente consiga, com que esse bebê, com que essa família consigam atravessar por esse momento de uma forma um pouco mais leve. Né? E outro ponto muito importante aqui, gente, não se negligencia dor. Tá? Quando a gente está falando de um ser humano que está sentindo dor, a gente está falando de um ser humano que está, em algum nível, né, experienciando sofrimento. Né? Aquilo está trazendo desconforto. Principalmente no caso de um bebê. Né? Existe uma fala de algumas pessoas, né, de que, é bebê, recém-nascido não sente dor, bebê não sente dor. Sente, tá? Recém-nascido sente dor, e a ciência já nos mostra isso. Então, não se negligencia a dor. O que é diferente de, às vezes, medicar todo o tempo a criança. Muitas pessoas entendem que, para a gente tratar dor, é sempre somente a base de medicação. E não, em alguns casos sim, é bem-vindo, faz parte do tratamento, mas a depender da causa dessa dor, a gente também precisa entender, e da idade desse bebê, enfim, de vários outros fatores, a gente precisa entender que a gente vai precisar olhar para outros tipos de tratamento também, tá? Então, a primeira coisa, a gente precisa dissociar esse aspecto de que se a gente não está medicando, a gente está negligenciando dor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Acolhimento, inclusive, também pode ser utilizado como tratamento, e a gente vai falar mais para frente sobre isso. E aí, então, gente, como que a gente compreende que se trata, então, de uma cólica do latente? Como que eu sei que é uma cólica do latente que não é outra coisa que pode estar acontecendo? A gente usa, para diagnosticar a cólica do latente, os critérios de Roma, tá? E o que os critérios de Roma dizem? Eles dizem o seguinte, que esse bebê precisa, para ser cólica do latente, estar clinicamente saudável. E o que eu quero dizer quando eu falo clinicamente saudável? Um bebê que está ganhando peso normalmente, um bebê que está crescendo normalmente, né, que aparentemente, clinicamente, parece ser um bebê que não tem nenhuma outra causa orgânica ali, né, envolvida. Então, a gente chama isso de um bebê clinicamente saudável. Está ganhando peso, está crescendo bem, né, está mamando bem. Além disso, além de ele estar clinicamente saudável, ele precisa estar apresentando irritabilidade, choro e agitação por um total de 3 horas por dia, por pelo menos 3 dias na semana, e que se perpetuem a partir de uma semana. Se isso estiver acontecendo, a gente está falando de uma cólica do latente. E aí ele vai apresentar, né, muito clássica, o sintoma de realmente ser um choro intenso, um choro que não cessa, então pega no colo, continua chorando, tenta fazer alguma outra coisa, continua chorando, tenta dar peito, não quer mamar, continua chorando, se desfazendo, e principalmente esse movimentinho de vai e vem com as pernas, tá? É um movimento realmente que demonstra que o principal incômodo está nessa região, né, mais inferior ali do abdômen. Então, é um movimento de vai e vem com as pernas com um certo contorcimento, né? O bebê acaba se contorcendo um pouco. E aí, gente, isso aqui é muito importante a gente saber para a gente poder orientar melhor a nossa paciente, porque aqui elas acabam caindo num limbo muito grande dos mitos, né, das opiniões das outras pessoas, lembrando que quando isso acontecer, essa mulher estará no puerpério, então ela estará numa fase bem delicada da vida dela. O choro, né? O choro desse bebê acaba sendo um choro intenso,
Então, isso às vezes desestabiliza um pouco, faz a família ficar naquela situação de qualquer coisa é bem-vinda, o que tu me sugeriu, eu estou fazendo. Não é à toa que muitas famílias acabam dando chá, acabam até às vezes dando alguns alimentos que alguma pessoa fala para dar, porque a pessoa está tão desesperada que ela está aceitando todo tipo de ajuda. Então, é muito importante a gente falar sobre isso para a nossa paciente, que está lá na sua última consulta antes do parto, para que ela já amadureça essa ideia na cabeça dela, e quando chegar esse momento, ela já saiba algumas informações importantes para lidar melhor com isso, tá? Então, é muito importante a gente avisar para essa nossa paciente que a cólica do latente costuma ter início na segunda semana, atingindo o pico entre a quarta e a sexta, e reduzindo a partir da 12ª. E quando eu falo reduzindo a partir da 12ª, é isso, gente, reduzindo. Não vai sanar 100% na 12ª. Isso também é um outro erro, né? Então, chegou a 12ª semana, as mães ficam contando, né? As mães que sabem desse tempo de duração médio aí, elas contam a 12ª semana esperando que vai tirar ali com a mão, e não, gente. Começa, né, reduzir a partir da 12ª, tá? E aí, orientar sobre isso é importante para que a mãe não faça restrições desnecessárias, tá? E aí, o que acontece muito? Vou exemplificar aqui uma situação para vocês. Vamos pensar aqui num cenário de uma mulher que teve um parto cesáreo, né? Então, a gente sabe que mulheres que estão em parto cesáreo, às vezes ficam um pouquinho mais no hospital, né? Precisam ficar alguns diazinhos a mais. Então, vamos imaginar ali que essa mulher ficou a primeira semana, vou chutar muito alto, tá? Ficou a primeira semana ali no hospital, então ela estava recebendo ali a dieta do hospital. Aí, beleza, ganhou alta, foi para casa. Na segunda semana, a mãe dela foi lá na casa dela, ser uma rede de apoio, oferecer um suporte. Então, a mãe dela cozinhava para ela. Como se trata de uma pessoa mais velha, às vezes, né, vai ter aquela crença de que não pode comida X, Y, Z, né, não pode brócolis, não pode feijão, não pode determinados alimentos que vão ocasionar cólica no bebê. E aí a dieta dela foi toda sem esses alimentos, lembrando que talvez a dieta do hospital também tenha sido, né, a gente sabe que é uma dieta um pouco mais leve, é uma dieta com menos exagero de tempero. Então, ela passou essas 2 semanas aí com essas dietas um pouco diferentes do que ela normalmente come, do que normalmente a gente prescrevia, que apesar de ser comida de verdade, às vezes é uma comida, né, com um pouco mais de fibras, com mais vegetais. E aí, beleza, passou essa segunda semana ali na mãe dela, lembrando que costuma ter início na segunda semana, isso nos mostra que vai começar a aparecer de maneira muito leve, né? Aí, beleza, a mãe dela foi embora, né? Passou aquela semana ali, passou mais alguns dias, a mãe dela foi embora, e aí ela se vê, né? Realmente ela, o companheiro, o filho, tendo que tocar dali por diante. E aí ela começa a fazer a orientação que a gente deu, né? A orientação que a gente deu foi comida de verdade, priorizar vegetais, porque a gente sabe que nessa fase elas também ficam bem constipadas. E aí ela tá comendo normal e de repente começa o olho do furacão. Começa ali a quarta semana, começa o pico da cólica. O que essa mulher, se ela não for bem orientada por você antes disso, o que ela vai pensar? É alguma coisa que eu tô comendo. Porque quando eu tava no hospital, não tava assim. Quando minha mãe tava aqui, não tava assim. Foi só minha mãe ir embora e começar a fazer minha comida que eu tive o pico da cólica aqui. O bebê tá sofrendo de cólica, então é assim alguma coisa que eu tô comendo. E aí essa mulher vai acabar cortando feijão, vai acabar cortando brócolis e outros vegetais, vai acabar às vezes cortando leite derivados, que é algo muito comum de ela cortar. E aí o que acontece, gente? Além de não funcionar, tá? Porque não existe evidência que sustente isso, de que existe um alimento causador de cólica, não. Além, então, disso acontecer de não funcionar, essa mulher vai restringir e não vai ter, não vai ter um efeito positivo. Além disso, ela pode se colocar no cenário de uma deficiência nutricional. A gente já tem que lembrar que, muito provavelmente, né, em alguns momentos, o consumo alimentar dessa mulher vai ficar comprometido justamente pela falta de rotina que esse momento, né, às vezes acontece.
E aí, além disso, ela vai estar fazendo restrições que podem gerar uma deficiência nutricional, principalmente de cálcio, que é extremamente importante nessa fase, porque é muito comum as mães tirarem por conta própria leite e derivados, principalmente ali quando elas começam a acreditar que possa ser uma APLV. E aí, lembrando, gente, quando a gente está falando de APLV, nós estamos falando de uma alergia, ali sim a gente vai precisar ter outra conduta, mas aqui nós estamos falando de cólica do latente. Então, aqui não há recomendação, não há evidência suficiente para a gente retirar leite e derivados da dieta. Até hoje a gente não tem realmente nenhuma evidência que sustente a retirada de nenhum alimento em específico, tá? Então, o que pode acontecer? Além de não solucionar, uma possível deficiência nutricional. E também uma possível piora da constipação, porque muito provavelmente, como ela vai cortar alguns vegetais, vai cortar feijão, que é riquíssimo em fibras da dieta, isso vai fazer com que ela consuma menos fibras. Então, olha o problemão que a gente vai estar causando. Ao invés da gente... Agora, ela não tem um problema, ela tem dois, né? Que é a questão da alimentação dela e a questão de não solucionar a cólica do bebê. Então, é muito importante a gente trabalhar com esse alinhamento de expectativas, de falar, olha, vai acontecer, vai começar a acontecer nessa semana, então no início vai parecer que está tudo certo, mas depois vai começar a aparecer, não tem relação com o que você está comendo, é realmente o período que mais acontece, e tende a resolver-se espontaneamente, tá? Então tem momento para terminar, tem momento para findar, e isso é muito importante a gente falar, porque é muito importante elas se agarrarem nisso quando elas estiverem no olho do furacão, que é, isso aqui vai acabar, isso aqui não é eterno, tá? E aí, gente, existe um monte, né, de fitoterápico, de probiótico, hoje em dia nas farmácias, muitos prometendo mundos e fundos, e aí que eu volto a bater nessa tecla, né, de que a gente está lidando com uma dor da família. Então, é muito fácil de eles cederem a essas compras, porque muitos estão desesperados. Eu, né, mesmo com toda a orientação que eu dei, já recebi pacientes que tentaram todos eles por conta própria, tá? E aí, uma coisa que a gente vai precisar bater nessa tecla aqui, tá? A gente não tem evidências, né? A gente não tem evidências científicas boas o suficiente que sustentem, né, a utilização, a compra, o investimento, porque vocês conseguem ver o preço que isso aqui custa, da maioria deles, tá? O único de todos esses aqui que a gente está falando que a gente realmente... Deixa eu mostrar o mouse aqui agora, sim. O único que a gente tem evidências de uma melhora, né, mas é uma evidência modesta, que a gente não pode superestimar, é esse aqui, ó, o Colides, tá? Então, os mais comuns que a gente vê são esse Cólica Live, né, que é um fitoterápico, o Floripa até a gente tem alguns estudos, mas muito fracos, o Colic Calm, que também costuma ser bem famoso, né, e o Colides, tá? De todos eles, o Colides é o mais caro. O Colides se trata do Lactobacillus reuteri DSM, e ele é o que a gente mais possui evidências, tá? Como eu falei, são evidências moderadas, a gente vai falar, né, um pouquinho sobre o que a literatura nos mostra com relação a esses estudos conduzidos com o Colides, e aí vocês vão entender o porquê que são evidências moderadas, tá, gente? Mas então, de todos eles, o que a gente realmente tem estudos maiores, assim, que foram conduzidos, são com o Colides, que é o Lactobacillus reuteri, DSM, tá? E aí é muito importante a gente falar o seguinte, gente, nenhum previne cólica, tá? Aqui a gente está falando, quando a gente cogita utilizar o Colides, a gente está falando como uma ferramenta que vai compor ali o tratamento desse paciente. Então, a gente está falando de tratamento, a gente não está falando de prevenção, tá? Isso é muito importante, porque muitas famílias na última consulta algumas famílias antes do parto fazem uma primeira consulta com o pediatra. E muitos, quando vêm chegar na última consulta para mim,
já passaram com essa consulta com o pediatra e já chegam com a prescrição do Colídeos, já com a orientação de já sair da maternidade já suplementando o Colídeos, já tomando o Colídeos. E não, com uma forma assim de prevenir. E vocês mesmos viram as causas, né, gente? A gente está falando de um amadurecimento gastrointestinal, né, de uma imaturidade gastrointestinal. Então, esse bebê, ele vai passar por isso. A gente não tem como prevenir. Se a gente prevenisse, a gente estaria impedindo que esse bebê crescesse do ponto de vista gastrointestinal. Ele precisa passar por isso, né? E aí, os outros fatores que estão ocasionados à cólica, a gente vai atuar mais no âmbito comportamental, né? No âmbito ambiental, na questão ambiental também. Então, cuidado com essa prática, né? De já sair aí prescrevendo Colídeos como método de prevenção, porque a gente não tem evidência para esse fim, tá? Então, isso é muito importante também orientar a paciente de vocês. E aí, gente, o que a literatura nos mostra, então? O que a gente tem de evidência com relação ao Colídeos? Bom, como vocês viram lá nos critérios de Roma, para se caracterizar cólica do latente, tem que ter um tempo de choro, né, ali de 3 horas, um choro intenso. Então, choro é um critério diagnóstico. Sendo assim, a maioria dos estudos avalia a melhora da cólica através da redução do tempo de choro. Então, se essa criança está chorando 3 horas, e aí com a administração aqui do Colídeos durante tantos dias, ela está chorando 2 horas e meia, está chorando 2 horas, opa, então talvez o Colídeos realmente se mostre eficaz na cólica, porque houve uma redução do tempo de choro, tá? Então, o tempo de choro é o que geralmente os estudos avaliam. Alguns estudos, eu li um estudo, né, fazendo a aula, que avaliava também número de ligações para o pediatra. Então, o que a gente consegue perceber, gente? Tanto essa observação, né, de redução do tempo de choro, quanto principalmente essa questão da ligação para o pediatra também, a gente consegue ver que são conceitos muito subjetivos, né? Então, corre o risco de ter aí um viés grande. Por isso que a gente fala também de ser uma evidência moderada, né? Porque vai partir muito da percepção dos pais com relação a isso, né? Mas aí, a gente está falando realmente de um tempo de choro que está sendo meio cronometrado, está sendo meio controlado, está sendo anotado, o Colídeos está sendo administrado todos os dias. Será que nesse meio tempo a gente também não melhorou outros aspectos comportamentais que também pudessem estar, né, relacionados àquelas outras causas, e isso por si só às vezes ajudou a trazer um alívio? Então vejam que, por mais que a gente tenha realmente, né, alguns estudos ali até, né, melhores desenhados ali, conduzidos, a gente também está falando de um potencial aí de viés, porque a gente está falando de uma avaliação aqui muito subjetiva, né? Além de tudo, a maioria dos estudos apresentou bastante conflito de interesse, tá, gente? A lista de conflito de interesses é bem extensa. Então, isso é outro ponto aí que a gente também precisa levar em consideração. E aí, um ponto importante que os estudos, né, tiveram ali um efeito de tempo de choro, de redução de tempo de choro, de uma média de 30 minutos, tá? Então, percebam que há uma redução bem modesta. Mas aí é aquilo, modesta para quem? Né? Dentro da família, da realidade de qual família? Porque às vezes a gente pode estar falando de uma família, por exemplo, com pais neurodivergentes, com sensibilidades auditivas, né, que tendem a sentir muito mais intensos barulhos, e às vezes para essa família, uma redução ali de 30 minutos, né, que é a média, alguns estudos mostraram ali até 1 hora, essa redução de 30 minutos para essa família pode fazer diferença, talvez para uma mãe que está passando por uma depressão pós-parto, talvez para essa família possa fazer diferença, né? Então, a gente pode sim utilizar o Colídeos, né? Mas a gente precisa
alinhar as expectativas com relação a ele, porque a gente vai entender que ele não é o salvador da pátria, ele não vai cessar a cólica 100%, no máximo que vai acontecer é uma redução desse tempo de choro modesta. Então, quando a gente for falar sobre o colídeos para essas famílias, para essas pacientes, a gente precisa ser bem sincero, bem honesto, porque se trata de um produto caro, né, sendo em média aí R$160, um frasquinho. Então, a gente precisa entender se isso se encaixa na realidade dessa família, visto que o efeito não é lá tão grande. E aí, só aproveitando, esse efeito foi observado, né, em todos os estudos, foi observado somente em crianças amamentadas no seio, tá? Então, não foi observado em crianças que utilizavam fórmula. Esses estudos foram conduzidos também com crianças que utilizaram fórmula, mas não tiveram os mesmos efeitos. Então, talvez precisem de novos estudos com essa população, talvez um estudo com uma população maior, né, consumidora de fórmulas, mas, por hora, a gente só tem essa redução de tempo de choro em crianças amamentadas, tá? E aí, gente, a Sociedade Brasileira de Pediatria, em outubro do ano passado, lançou um material, né, que falava sobre dores comuns na pediatria, trouxeram ali as principais dores na pediatria, e aí eles trouxeram, né, como um dos itens ali, a cólica do latente. E essas foram as principais orientações de tratamento que eles deram. Então, percebam que dentro desse quadrinho, eles nem trouxeram nenhum tratamento medicamentoso, tá? Nem mesmo o probiótico colides. Então, o que a gente percebe aqui? Que o foco principal são em abordagens comportamentais, tá? Eu vou ler elas aqui com vocês e vou explicando algumas. Então, primeiro, acalmar os cuidadores, né? A gente viu que estresse materno e paterno é um causador de cólica, né? Um intensificador de cólica. E de nada adianta a gente ver ali o bebê, ele tá ansioso, ele tá agitado, de nada adianta a gente tentar acalmar o bebê estando completamente estressado, estando completamente desesperado. Então, a primeira coisa é a gente acalmar esses cuidadores, porque se eles estão calmos, eles conseguem acalmar mais essa criança, fornecer um suporte mais apropriado para essa criança nesse momento. Pegar o bebê no colo, pode ser tentado, então, o contato direto, pele a pele, né, da mãe com o bebê, ali eles colocam o contato direto da barriga do bebê com a barriga da mãe, enrolar o bebê numa mantinha, no cobertor, né, geralmente ele vai ficar ali mais encolhidinho, isso também pode ajudar um pouquinho a aliviar, flexionar as coxas do bebê sobre a barriga, então fazer aquele movimentinho de vai e vem, né, para auxiliar o bebê. Banho morno ou compressas na barriga podem auxiliar na redução da cólica e do choro. A gente sabe que quando a gente está falando de dor, né, o calor, ele tende a trazer um pouco mais essa sensação de relaxamento e de alívio. Reduzir estímulos para o bebê, então evitar locais com muito barulho, locais com excesso de pessoa, locais com muito estímulo, muitas pessoas mexendo com ele, tentando interagir com ele, tentando pegar, isso só vai deixar o bebê mais estressado, mais ansioso, e aí a gente sabe que isso vai intensificar ali o que ele estiver sentindo. Procurar um ambiente tranquilo, então, né, podendo ser usada a música ambiente suave, né, sem ser uma música também que traga muito estímulo para ele. Estabelecer uma rotina para banho, para sono, passeio e outras atividades, lembrando que previsibilidade gera segurança, gera calma na criança. Então, buscar essa previsibilidade. Não utilizar chás, tá? Em hipótese nenhuma. Não trocar marcas de fórmula de fórmula infantil ou usar medicamentos sem orientação do pediatra, tá? Isso é muito importante. E é muito importante a gente bater na tecla sobre alguns medicamentos, porque muitas famílias acabam dando Luftal para o bebê e a gente não tem recomendação, não tem segurança desse medicamento para essa faixa etária, para essa população. Então, muito cuidado, tá? É muito importante falar sobre isso com as famílias e não interromper a amamentação exclusiva, tá? Abaixo desse quadrinho, eles falam, né, que eles não incentivam o tratamento
farmacológico, medicamentoso, por realmente não possuir boas evidências que justifiquem essa orientação, essa recomendação. Aí eles até citam que a escopolamina, que nada mais é ali do que o famoso Buscopan, ele apresentou, né, um resultado significativo ali na redução da cólica do latente. Entretanto, os bebês que fizeram o uso tiveram ali um aumento de sonolência, tá? E aí é muito importante a gente saber diferenciar o seguinte, gente. Bebês dormem, e dormem muito, mas existe uma diferença entre esse bebê estar dormindo de uma maneira funcional, de uma maneira saudável, e entre esse bebê estar grogue de medicamentos, tá? Então, é muito importante saber fazer essa diferenciação e observar, né, esse tipo de colateral que possa surgir quando você administra medicamento numa criança, porque às vezes algumas famílias comemoram que o bebê está dormindo, achando que aquilo ali está normal, e cuidado, né, existe uma diferença entre o bebê estar dormindo de um jeito funcional, saudável, fisiológico, e de um jeito onde ele está, na verdade, tendo um colateral medicamentoso, tá? Então, mesmo ela não foi recomendado, tá? E aí, a gente precisa, quando a gente está falando de medicamento, né, pode sim ser utilizado em casos muito intensos, sempre com a recomendação do pediatra, então a gente não vai atuar nisso, mas é muito importante bater na tecla que os medicamentos que podem ser utilizados até 3 meses, o medicamento que pode ser utilizado até 3 meses, é o paracetamol. É o único medicamento seguro para essa faixa etária. A partir de 3 meses, a dipirona pode entrar, né? E aí vai depender muito ali do peso do bebê, para o pediatra fazer o cálculo da quantidade de medicamento, mas antes disso, é somente o paracetamol, tá? E aí, então, gente, para finalizar, a cólica do latente tende a se resolver espontaneamente, mas isso não quer dizer que ela não necessite de abordagem de acolhimento e redução de dor para enfrentar esse período com menos sofrimento, né? Então, lembrando que nós estamos falando de um ser humano, tá? De um ser humano que necessita, que precisa de acolhimento, que merece passar, atravessar esse momento de intensa dor com mais dignidade, com um tanto de alívio que ele puder ter. Então, não negligenciem esse tipo de dor, não negligenciem nenhuma dor do recém-nascido, do bebê, das crianças. As crianças também sentem dor, também sofrem. E muito de como esse momento vai ser atravessado vai depender, né, de como os cuidadores vão conduzir esse processo. Então, o nosso trabalho, enquanto nutricionistas que atendemos gestantes, é muito importante também nesse ponto de vista de a gente trazer essa educação, essa informação para essas famílias, porque quanto mais informadas essas pessoas tiverem, mais elas vão estar munidas ali, fortalecidas, empoderadas de conhecimento para lidar melhor com esses momentos, né? Então, às vezes, uma família que já sabe o que está por vir, quando acontecer, ela já vai ter até um estado mental diferente para manejar, para lidar com isso, e isso também vai reverberar positivamente, né, na questão do surgimento ali de outros sintomas envolvidos na cólica. Então, é muito importante esse papel de a gente já falar isso para essa gestante, para esse companheiro dessa mulher, que esse momento vai acontecer, quais são os principais cenários, quais são os piores momentos ali, como que a gente vai atravessar isso, para que eles já estejam fortalecidos ali de informações e possam atravessar esse momento da melhor forma, oferecendo o acolhimento necessário que esse bebezinho precisa. Certo, gente? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Quero deixar aqui os meus contatos, para quem gostou da aula, acompanhar meu trabalho. Então, aqui em cima é meu Instagram, embaixo é meu e-mail, para caso tiver alguma dúvida. Mas também fico à disposição aqui para deixar aí nos comentários qualquer dúvida que tenha surgido. Um beijo e até a próxima.